Graça e paz, irmãos e irmãs. Privilégio estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra com vocês. Hoje eu gostaria de expor um texto que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 19. Se você puder abrir sua Bíblia aí onde você está, em João, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 38 ao 42. Trata-se do sábado, do sepultamento de Jesus após a sua crucificação, morte e antes da sua ressurreição. João 19, 38 diz o seguinte: Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo, com medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou, e Nicodemos, que havia encontrado com Jesus à noite, o acompanhava, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparações para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto e era véspera do sábado dos judeus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que a gente tem de estar aqui diante da sua palavra. Te agradecemos pelos recursos tecnológicos que nos aproximam e te pedimos, Deus, que o Senhor nos instrua, fale conosco, nos conduza através da sua palavra para que possamos entender qual é a sua vontade para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando a gente analisa o cenário contemporâneo, as diferentes forças que lutam na cultura contemporânea, um dos diversos fatores que a gente pode mencionar facilmente é o crescimento do islamismo, o crescimento do Islã. Os especialistas no Islã, eles são sempre categóricos em afirmar que o Islã é mais do que só uma religião. Ele diz respeito a uma vida inteira vivida diante de Alá. Não existe separação entre sagrado e secular dentro do islamismo, e por isso eles são também mais capazes de sobreviver no século XXI. Por isso o crescimento tão amplo. E uma morte do cristianismo, porque eles não fizeram, como alguns cristãos, concessões à sua fé. Eles não têm vergonha de afirmar o ponto de partida espiritual da vida deles, porque tudo da vida deles gira em torno da sua fé. E nós também deveríamos fazer assim, mas não conseguimos. E quando falta coragem para o povo de Deus fazer isso, quando falta as habilidades de afirmar a sua fé num ambiente de culturas cruzadas como a nossa, a gente testemunha casos de concessão, como nós mencionamos. E aí, devagarzinho, o secularismo vai ruindo e minando a fé cristã, enquanto outras expressões religiosas avançam e crescem no século XXI. Bem, o tema da falta de coragem para a fé cristã ele não é algo novo, e as escrituras testemunham que várias pessoas acompanharam Jesus secretamente, com medo de serem descobertos como discípulos, como no texto que nós acabamos de ler hoje. O contexto do Evangelho de João é de um arranjo muito distinto, que faz dele, inclusive, um dos evangelhos diferente dos outros chamados sinóticos, porque tem o mesmo ponto de vista. João tinha um arranjo diferente, porque com certeza queria chamar a atenção de fatos diferentes para os seus leitores. E quanto a isso em específico, quando a gente trata sobre dúvida, falta de fé, falta de coragem, João é especialmente instrutivo para nós, principalmente no final do capítulo 19, como nós acabamos de ler, e no começo do capítulo 20, quando Jesus reaparece e temos então o episódio de Tomé, que duvida da ressurreição de Jesus e ele aparece. E ali, nesse contexto, João faz uma nota biográfica dizendo que tudo aquilo que foi escrito, Jesus havia feito vários outros milagres, mas a seleção que havia sido feita para aquele evangelho é para que todos possam crer e tenham vida eterna em Jesus, conforme o capítulo 21, versículo 33. Então havia um propósito muito específico no evangelho de João para que as pessoas crescem e pudessem viver uma vida diante de Deus. E numa continuação natural aos eventos da crucificação no capítulo 19, João agora apresenta um personagem novo, José de Arimateia, que não havia aparecido em nenhum lugar no Novo Testamento e também não vai aparecer em mais nenhum outro lugar. E ele é mencionado aqui e nos outros 3 evangelhos, algo raro, porque geralmente o que aparece em um dos evangelhos não aparece nos outros, mas José de Arimateia apareceu nos 4. E ele é colocado aqui ao lado de um outro personagem também ilustrado,
no Evangelho de João, que é Nicodemos, e ambos têm uma característica fundamental, que ambos são figuras importantes para o judaísmo. José de Arimateia era membro do Sinédrio, nós não sabemos se do Sinédrio de Jerusalém ou de um outro Sinédrio, e Nicodemos era também importantíssimo na sociedade judaica, e ambos eram discípulos secretos de Jesus. Ambos desejavam segui-lo, ambos desejavam crer nele, mas mantinham-se à sombra, com medo da reação dos judeus em relação à sua dedicação e confiança ao Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 12, mencionou que muitas pessoas passariam por isso. Ele diz no versículo 42 que ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. João 12, 42 e 43. Um texto pesado, mas quando a gente começa a reparar o que acontece agora no capítulo 19, as coisas começam a mudar. E essas duas figuras começam a assumir um protagonismo na sua dedicação ao Senhor Jesus, mudando a história, mesmo nesse momento dos apagar das luzes, em que o Evangelho já chega ao seu fim, parece que Jesus e toda a expectativa que ele havia construído chegam ao fim com a sua morte, e então José de Arimateia e Nicodemos se ocupam com o sepultamento de Jesus. Portanto, o tema que eu gostaria de tratar com vocês é justamente esse de como Deus tira discípulos das sombras e coloca na luz. Porque nós poderíamos fazer uma leitura muito antropocêntrica desse texto e ficarmos tirando lições da vida de José de Arimateia e de Nicodemos, mas nós não podemos fazer isso. Antes nós temos que ver nas páginas das Escrituras sempre a ação de Deus e as respostas humanas. E aqui então quero me perguntar como que Deus suscita filhos do anonimato, como que Deus infunde dedicação de pessoas a Cristo e os dá coragem para professar o nome do Senhor. Bem, de maneira muito didática, nesse texto pequeno eu gostaria de trazer duas lições. Duas formas como Deus conduz discípulos das sombras para a luz. Em primeiro lugar, com reconhecimento público. Veja o que diz o versículo 38 mais uma vez e o comecinho do 39. Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitissem pegar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou, e Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus à noite, o acompanhou. Veja aqui que o texto ressalta propositadamente nesses dois versos tanto o discipulado em secreto de José de Arimateia, quanto o encontro noturno de Nicodemos, ambos para mostrar como eles estavam vivendo à margem do judaísmo, como seguiam Jesus, admiravam Jesus, mas não tinham coragem de professá-lo publicamente. E o autor, João, destaca justamente esses dois detalhes para poder ressaltar a sua coragem agora. A coragem de José de Arimateia de ir até Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Marcos, quando narra o mesmo episódio, no capítulo 15, no versículo 43, ele fala que José foi corajosamente até Pilatos, porque realmente no Império Romano a situação em que Jesus se encontrava era muito difícil. Porque quem era executado por conspiração, quem era crucificado no Império Romano, não podia receber sepultura, era enterrado numa vala comum, e nem a sua morte poderia ser lamentada. Em alguns casos, os corpos dessas pessoas crucificadas eram deixadas no madeiro para que animais fossem lá e comessem os corpos. Mas os judeus tinham leis específicas para isso. Deuteronômio 21, 23 não permite, por exemplo, que alguém ficasse pendurado no madeiro no dia de sábado. E eles estavam justamente nesse dia, saindo da sexta-feira, indo para o sábado, ia começar o sábado judaico, que era um tempo de descanso, mas mais do que isso era o sábado que antecedia a Páscoa. Então era um tempo muito sagrado. Era por volta das 3 horas da tarde, então eles tinham pouco tempo, até as 18 horas, para fazer o sepultamento de Jesus. E eles foram corajosamente ali pedir o corpo. E é importante lembrar que foram eles que pediram, porque os discípulos não estavam lá, os discípulos haviam fugido. E Jesus não pôde ter o seu corpo reclamado pelos discípulos. Talvez por covardia ou por excesso de prudência, foi José de Arimateia, o corajoso, que foi até Pilatos pedir o corpo. Ele podia ser associado ao crime de Jesus. Ele podia ser julgado também como Jesus. Ele era rico, o que tornava ele mais vulnerável, pronto para ser abusado pelas autoridades, mas isso não o importou e ele foi lá. E também Nicodemos é colocado aqui ao lado de José de Arimateia, deixando explícito a sua dedicação agora pública ao Senhor. E tudo isso nós percebemos como que Deus suscita discípulos da escuridão para a luz com um pronunciamento, com um reconhecimento público de Jesus.
Quando tudo parecia perdido, Jesus morto, os discípulos espalhados, não havia motivos para sair do anonimato, eles poderiam permanecer anônimos, mas mesmo assim eles fizeram questão de reconhecerem publicamente Jesus. Quando nós lemos isso e nos perguntamos o que isso significa para nós, qual é a aplicação que nós podemos tirar disso, eu me lembro de Michael Gorin e Greg Bartholomew em seu livro Introdução à Cosmovisão, que dizem que quando nós vivemos no cruzamento de duas culturas, uma cultura cristã, a qual nós vivemos, nos movemos e existimos, e a cultura secular, aonde inevitavelmente nós estamos, as tentações são eminentes e nós somos tentados sempre, muito assediados, para fazer concessões para sermos aceitos pelas pessoas, com medo de perder lugares e privilégios que nós ocupamos na cultura. E José de Arimateia e Nicodemos estavam precisamente nessa luta, até que a crucificação de Jesus e a sua morte o levaram a reivindicar o corpo de Jesus e assim dar testemunho de sua dedicação. Quantos nós também não vivemos às sombras do discipulado? Quantos de nós não mantemos explícito o nosso comprometimento com Cristo? Quantos de nós não sabemos que tudo ao nosso redor está contrário à vontade do Senhor e não condiz com o Evangelho e mesmo assim nos mantemos silenciados? Quantos de nós estamos nessa condição de discípulos secretos? E eu pergunto, o que te silencia? O que ou quem você não gostaria de perder e por isso faz com que o seu testemunho de Cristo seja fatalmente comprometido? O que te faz permanecer no obscurantismo, no anonimato, no seu testemunho de Cristo? Nós aprendemos nesse texto que sem reconhecimento público Deus não tira os seus discípulos do anonimato. Essa foi uma lição do próprio Senhor Jesus, quando em Mateus, no capítulo 10, versículo 32, ele disse: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Sem reconhecimento público de Jesus, sem profissão pública da nossa fé, não existe discipulado e Deus não suscita novos discípulos e novos filhos. Essa é a primeira lição desse texto. E a segunda lição, eminentemente relacionada a essa, como uma consequência direta a ela, é que Deus suscita discípulos do anonimato com um reconhecimento messiânico. Não só reconhecimento público, mas reconhecimento de quem Cristo era. Veja o versículo 39 mais uma vez até o 42. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus durante a noite, o acompanhou levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tornaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com especiarias, como os judeus costumam fazer com a preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto e era véspera do sábado. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que Deus suscita discípulos do anonimato quando há reconhecimento messiânico de que Jesus era o Cristo. E os detalhes desse sepultamento, que o texto é muito detalhista em nos mostrar, cumprem duas funções aqui. A primeira delas é mostrar que os cristãos não se confundiram com o sepultamento de Jesus. Eles sabiam onde era o local do túmulo de Jesus, que apareceu vazio no dia seguinte, na ressurreição. O túmulo era conhecido, ele seria visitado pelas mulheres e elas então propagariam que Jesus havia ressuscitado. Todos os evangelistas são muito detalhistas aqui para mostrar que eles não se enganaram desse sepultamento, que eles anteciparam críticas que poderiam ser feitas à fé cristã, de que o corpo de Jesus havia roubado ou havia sumido, mas na verdade eles sabiam exatamente e deram detalhes de como foi o sepultamento. Mas também existe um outro motivo para que isso seja com tantos detalhes aparecido, e é aqui que eu concentro a nossa lição, é o tratamento digno do Messias que José de Arimateia e Nicodemos deram a Jesus. Nós percebemos a extravagância da oferta das especiarias que Nicodemos trouxe. Calculando aqui o correspondente dessas libras que ele trouxe de aloés e mirras, nós teríamos 34 quilos de especiaria. Algo digno de um funeral de um rei. Quando nós lemos em 2 Crônicas sobre o funeral de Asa, somente ele teve mais especiarias dedicadas. E isso custava por volta de 100 vezes mais do que aquele frasco de nardo que Maria quebrou aos pés de Jesus e que ele disse que deveria ser o preparatório para o seu sepultamento. Aqui é uma oferta muito maior dada por Nicodemos. Além disso, o linho usado para envolver o corpo de
Jesus era o tecido que os sacerdotes utilizavam, claramente num ritual aqui muito bem preparado dos melhores procedimentos judaicos, também em reconhecimento à dignidade, ao sacerdócio de Cristo. E o lugar onde Cristo foi sepultado não foi numa vala comum, ele não foi deixado no madeiro, mas foi deixado numa rica sepultura, próximo de um jardim, também algo digno dos reis. Quando nós lemos Neemias, no capítulo 3, diz que também Davi foi sepultado no lugar onde havia um jardim. Claramente aqui os cuidados de José e Nicodemos permitiam um sepultamento digno de Jesus, mas mais do que isso, permitiam uma condução da cena de um rei que havia sido sepultado, preparando a cena, inclusive, para o dia seguinte, a ressurreição, e cumprindo aquilo que o profeta Isaías havia profetizado sobre o Messias, em Isaías 53:9, quando diz: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Jesus teve um funeral digno do Messias que ele era, o rei, o sacerdote do seu povo, o grande profeta antecipado por todo o Antigo Testamento, tinha aqui agora, nas mãos de José e de Nicodemos, um tratamento digno. E quando nós olhamos para esse texto, nos perguntamos o que ele significa para nós hoje, quando também celebramos o sábado prestes à ressurreição de Cristo, nós nos perguntamos a forma como nós tratamos Jesus. Será que o nosso tratamento reconhece, sinaliza o reconhecimento que temos dele, de como enxergamos a Jesus? A coragem de se expor ao público que José de Arimateia e Nicodemos tiveram veio da clara convicção da natureza messiânica de Jesus. Foi porque eles sabiam que Jesus era o Cristo, foi porque eles tiveram plena convicção que Jesus era o Cristo, foi que o trataram como tal e se arriscaram para tratá-lo como tal. E, por outro lado, o contrário de senso também é verdadeiro, a pobreza de muitos tratamentos hoje que Jesus recebe em muitas igrejas, em muitas músicas, em expressões teológicas contemporâneas, é um claro sinal de que as pessoas não sabem quem é Jesus, não têm consciência da sua natureza e não têm dimensão de quem é o Senhor Jesus. Nós reparamos isso nas declarações, nas músicas, na condução da nossa vida espiritual. Se estamos diante do Rei, Senhor de todas as coisas, ou se estamos diante de mais algum item para afagar a nossa consciência religiosa, individualista e egocêntrica. Eu gostaria de concluir essa mensagem lembrando daquilo que eu comecei, falando sobre o nosso testemunho público. Vai ter um desempenho muito melhor quando nós, no cruzamento das culturas em que nós nos encontramos, não tivermos medo de nos dedicarmos 100% ao Senhor e reconhecer que Ele é o Cristo diante dos cidadãos contemporâneos. O reconhecimento público de Jesus caminha lado a lado com o reconhecimento messiânico. Eles são, na verdade, retroalimentados. A causa da ausência de um, a falta de reconhecimento público, de coragem de reconhecer publicamente quem é Jesus, é sinal da falta de reconhecer que ele é o Messias tão aguardado. Da mesma forma, também a força do nosso reconhecimento e do nosso testemunho público vai ser cada vez maior quando a causa for o reconhecimento da sua messianidade, do caráter messiânico, do seu reinado, do seu sacerdócio e do seu profetismo. Portanto, eu gostaria de terminar perguntando o que isso significa para nós e as aplicações que nós podemos tirar disso. Como nós viveremos a partir de todas essas lições? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de te pedir que não permita viver um discipulado secreto. Não permita, não deixe que nada silencie a sua dedicação a Cristo. Não perca o que Jesus pode fazer por você e quem Ele é, com silenciamento, com as tentativas de manter o que você conquistou publicamente, a sua boa fama, aquilo que você valoriza e que a cultura não veria com bons olhos a sua dedicação a Cristo. Não há nada mais importante do que o nosso reconhecimento a Jesus, de que estamos comprometidos até a morte com Ele. O Senhor Jesus tem que nos fazer falar e não nos deixar em silêncio. Então não permita que nada nem ninguém ocupe um espaço que só Cristo pode ocupar na sua
sua vida. Não deixe que nenhum ídolo ocupe o lugar do verdadeiro Deus, fazendo com que você se mantenha em silêncio, com medo de perder algo que conquistou. Além disso, eu também te peço, não encare Jesus como nada menos do que o Senhor de toda a terra. Não se limite a pensar que Jesus só tem importância religiosa, egocêntrica, é uma espécie de anestésico religioso que a gente usa para aplacar as nossas consciências. Não, o Senhor Jesus, ele era o Messias, ele era o rei cósmico que reivindicou o seu reinado ali na cruz e quando morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele conquistou o direito de dominar sobre céus e terra. Portanto, é Ele quem dá sentido a toda a realidade. É Ele quem é o Senhor, o Rei, o Profeta, um sacerdote perfeito que ofereceu por nós uma oferta que ninguém mais poderia oferecer e abriu um novo e vivo caminho até nós. Somente quando tivermos uma clara consciência messiânica de quem é Cristo, vamos ter força suficiente para reconhecer publicamente o nosso comprometimento com Ele de corpo e alma, na vida e na morte, que nós pertencemos tão somente ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante da sua palavra, nós te pedimos perdão por todas as vezes em que nós não reconhecemos publicamente quem o Senhor é, não reconhecemos a aliança que o Senhor estabeleceu conosco, o grande privilégio que nós temos de ter um pacto com o Senhor, e muitas vezes nós deixamos de falar ou nos envergonhamos de assumir essa relação, com medo de perder coisas com tão menor valor, Deus. Ajuda-nos, dê-nos poder do seu Espírito, coragem, para que a gente possa afirmar publicamente quem é o Senhor, a sua importância, as dimensões do seu reinado, as profundidades do seu sacrifício por nós, Deus, para que a gente possa entender a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor para nós e possamos viver uma vida diante do Senhor, digna do Evangelho ao qual nós fomos chamados. É o nosso pedido esse dia de sábado, aguardando a ressurreição do Senhor Jesus, a promessa de que Ele venceria a morte e o pecado não o seguraria e que Ele seria as primícias, Deus, do caminho que nós percorreríamos também. É a nossa oração essa noite para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.